Olá, bem-vindos! Eu me chamo Adia Góes e vim conversar hoje com vocês sobre a possibilidade de um professor utilizar um tablet e não mais um computador como material de trabalho. Então, em primeiro lugar, quem sou eu? Eu me chamo Adia Góes e sou professora de música no IFRN. E resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas, inclusive professores, me perguntavam como é que era a minha experiência utilizando apenas um tablet e não utilizando o computador para as minhas atividades de ensino. Para explicar para vocês como eu cheguei nessa ideia de trocar o meu computador por um tablet, eu preciso explicar um pouquinho da minha atividade como professora. Eu sou professora de música no IFRN no interior e com isso semanalmente eu viajo para dar as minhas aulas e venho e vou e são horas de viagem. Assim, eu percebi que quanto mais resumida fosse as minhas malas, as minhas coisas que eu preciso levar, melhor seria, quanto mais minimalista. Então, eu tentei trazer esse minimalismo para o meu material de trabalho. Com isso, eu comecei a pesquisar a possibilidade de trocar o meu computador por um tablet, porque meu computador, por si só, pesava cerca de 2 a 3 quilos. Isso ainda a somar com carregador, com todo o material que ele requer. Então, eu sempre quis utilizar mais os tablets, eu sempre gostei muito da ideia do tablet e eu comecei a pesquisar. E vi alguns tablets que seria possível fazer essa troca com uma resolução mais robusta, com uma configuração melhor. E com isso cheguei neste tablet que eu já vou dizer para vocês o que é. Então, chegando o queridinho do momento, o foco que a gente está aqui nesse vídeo, o meu tablet. Primeiro eu vou explicar para vocês rapidinho qual é a configuração dele, que tablet que é, mas muito rápido, e depois a gente vai para alguns outros assuntos. Este é um tablet da Xiaomi, chama Mi Pad 5, Xiaomi Mi Pad 5, se eu não me engano, e ele tem uma configuração, pelo menos esse que eu comprei, ele tem 256 GB de memória e também tem 6 GB ROM. Eu não sei bem dizer como é que é isso, mas é uma configuração já muito boa para a minha atividade, ele já supre tudo. Além disso, ele tem uma boa câmera frontal, que é boa para eu fazer os vídeos, apesar de que se ela fosse aqui em cima seria melhor, mas acredito que as próximas gerações eles já vão ter corrigido isso. E após uma crise de tosse, eu comprei uma caneta que é da Xiaomi também e comprei esta capa teclado que também é da Xiaomi, ela é por imã, então você encaixa aqui e aqui você encaixa aqui. E aí você tem a utilização dele aqui nessa disposição, certo? Além disso, eu também vi a necessidade de ter um mouse. Esse mouse também é sujo, mas ele é muito bom. E aí comprei esse mouse que ele é via Bluetooth. E quando eu preciso, eu vou lá e utilizo ele também. E agora, as perguntas que sempre me fazem, né? Você consegue utilizar ele para fazer diversas coisas que a gente faz com o computador, por exemplo, abrir o Word, projetar, abrir e-mail e tudo mais? Então, sim e não. E aí a gente vem para um ponto negativo deste tablet especificamente, mas ainda bem, graças a Deus, já estão corrigindo isso nos tablets que já estão lançando, né? Que, por exemplo, eu não consigo conectá-lo ao projetor. Ele não tem, porque para conectar ao projetor a gente precisa que tenha uma saída USB a partir de 3.0. Esse aqui é o USB tipo C, só que é 2.0. A maioria dos tablets, quando saiu esse aqui, eram dessa forma. Apenas, se eu não me engano, o Tab S7
pra frente, não sei se o S6 era da Samsung, que eles já tinham essa saída para HDMI, que é o USB 3.0. E também, se eu não me engano, os da Apple também já tem essa saída. Mas os próximos tablets da Xiaomi, pelo que eu tô vendo, eles estão saindo já com USB 3.2, na verdade, que é o caso do Xiaomi Pad 5, só que o 12.4, que ele tem uma tela maior, que pra mim não é viável, mas pode ser que para outras pessoas seja, essa questão de ser maior. Então acredito que o Mi Pad 6, eu espero, saia com o USB pelo menos 3.0, né? Então 3.2, que é melhor ainda. E aí, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Pronto, aqui primeira coisa, vocês não podem pensar que estão trabalhando com a mesma a mesma maneira de mexer de um computador. Vocês não podem tentar querer que isso aqui seja um computador, porque não é um computador. Mas a maneira como se mexe no tablet, a gente consegue fazer tudo. É só se acostumar com essa maneira, que é muito mais parecida com um celular do que com um computador. Mas, por exemplo, aqui embaixo eu tenho as ferramentas, além dessa... Esse aqui fui eu que organizei dessa forma, que eu achei melhor pra mim. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o Google. Eu poderia baixar um outro aplicativo de um outro... Aqui eu estava fazendo pesquisas, então eu consigo pesquisar e aqui digito. Aqui eu entro no meu e-mail. Então, assim, eu consigo ter todas as funções. Inclusive, instalei também o WhatsApp Web, como vocês... o WhatsApp Business, melhor dizendo. E também, além disso, eu consigo vir... Aí vocês percebem que é muito parecido com um celular, quando eu mexo aqui. Mas eu tenho as mesmas funções e ferramentas que teria no computador. Pelo menos para o meu uso. Isso é muito importante da gente frisar. Estou falando da minha experiência, que eu uso muito o Word, por exemplo. Então, aqui com o Word eu posso corrigir as atividades e tudo mais, eu posso fazer arquivos em Word. Além disso, eu também posso mexer, tem essa disposição aqui que a gente consegue ver as coisas. E aqui posso mexer no Excel, posso mexer em partituras, usando PDF e tudo mais. E eu tenho algumas ferramentas do Keep que me ajudam, do Google, como as notas do Keep, que me ajudam em diversas atividades e trabalhos que eu preciso realizar. Então, eu consigo ter essas funções, utilizo muito o Canva. Pronto, um ponto muito difícil para mim, para eu definir que iria ficar com este tablet ou qualquer tablet, foi porque eu utilizo muito uma plataforma que se chama Prezi, que é uma plataforma de apresentação, que ele tem um design muito parecido com o mapa mental, mas mesclado com a ideia de apresentações de PowerPoint. Então ele mescla essas duas ideias e eu gosto muito disso. E ele não tem um bom aplicativo, então é muito melhor mexer nele pelo sistema do Google, né? Pelo navegador. Então, para eu poder, vocês veem que ele já está aqui, né? Para eu poder mexer nele, eu preciso fazer algumas adaptações. Por exemplo, eu entrei aqui nos meus slides do Prezi, só que aqui eu consigo visualizar. Só que para eu editar, por exemplo, eu clico aqui, ele pede para ir para o aplicativo, mas eu não vou porque o aplicativo não tem possibilidade de edição, só de apresentação. E eu acho isso, assim, estamos num momento que os aplicativos estão muito desenvolvidos e o Prezi está assim, mas ok. E aí aqui eu venho para o Google, continuo no navegador e para eu conseguir fazer a edição, eu ainda não consigo assim, eu preciso botar no modo para computador. E aí, colocando no modo para computador, a gente quase consegue fazer tudo. Mas o que precisa mais, né? Eu vou entrar aqui e ele vai ajustar tudo, para ficar, já tá aparecendo aqui a edição.
para ficar tudo ajustável para minha edição. Só que ele ainda reconhece que a gente não tá num lugar mais agradável para ele, que é o computador. A gente ainda tá no tablet. Então, eu não consigo fazer algumas coisas que são possíveis aqui. Por exemplo, a caneta ela não consegue funcionar nessa parte aqui. Então, por isso, eu utilizo o mouse. E aí, com o mouse eu consigo fazer tudo que eu preciso nele. Realmente, todas as funções são ativadas no navegador para a função do Prezi. Mas até agora, esse foi a única plataforma que eu utilizo que me deu trabalho para poder adaptar para o tablet. As demais, na verdade, ficou muito mais fácil. Por exemplo, é muito melhor para mim fazer correções de atividades aqui, porque eu pego a partir do GSA, que eu utilizo muito, e quando eles me enviam uma atividade, deixa eu dar um exemplo aqui, um relatório. Eu até posso mostrar aqui já como já está. Essa aqui eu não corrigi, mas por exemplo, quando eles me enviam uma atividade, eu tiro a função de tipo computador, né? Marco aqui para editar e assim eu vou aqui clicando aqui, por exemplo. A gente tem aqui um trabalho de um colega, para eu poder mexer eu faço com 2 dedos, né? Mas aí eu quero corrigir, aqui tá certo, aqui ficou, ele tirou nessa parte aqui, por exemplo, 10 pontos, ou então, não foi 10 pontos, aí eu apago, não, ele tirou 5 nessa aqui. E assim eu vou corrigindo, isso aqui faça isso aqui. Então assim, eu tenho toda essa versatilidade no tablet que eu não teria no computador. Além disso, deixa eu tirar tudo aqui, uma coisa que eu acho realmente fantástica é que quando a gente chega, para poder começar a trabalhar no computador, a gente precisa pegar ele, abrir, botar na tomada muitas vezes, aí esperar ligar, né? Esperar ligar e para poder utilizar e tudo mais. E muitas vezes, se ele não tá na tomada, logo você vai ter que sair correndo atrás do carregador para poder colocar ele na tomada. No caso desse aqui não, eu coloco ele, inclusive ele cabe na minha bolsa, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Minha bolsa é essa aqui, e aí ele cabe certinho, por isso que eu comprei essa bolsa na verdade. Então ó, eu boto ele aqui e vou para onde eu quiser. E aí quando eu preciso trabalhar com ele, eu tiro, abro igual a um celular, simplesmente desbloqueio e faço o que eu quiser, ou com os dedos, ou com o teclado, ou com a caneta. Então existe toda essas possibilidades, né? Então com isso a gente vai mudando um pouco a nossa forma de pensar, né? Para a tecnologia em função do professor, pelo menos eu vejo muito isso. E eu acredito que muitos professores poderiam adotar, dependendo, claro. Tem professores que utilizam programas pesados, programas que não estão compatíveis ainda com o tablet. Eu utilizo alguns programas específicos, como eu falei, eu sou professora de música. E aí, os aplicativos, eu sempre busquei adaptar, né? Então, eu procurei aplicativos que fossem referentes ao que eu precisava. E um dos que eu achei foi o Maestro. E aí, com o Maestro, eu consigo criar partituras, editar partituras não, mas criar partituras e com o que tem aqui. E no final eu consigo ainda imprimi-las e transformar em PDF, geralmente, ou em imagem. O que pra mim é perfeito. Porque muitas vezes eu crio, ou eu escrevo uma partiturazinha para poder trabalhar com os alunos, imprimo, entrego e tudo mais, e aqui consigo colocar diversas coisas. Então, pra mim, tá me suprindo muito também essa questão dos aplicativos específicos da área, né? Cada área tem seus aplicativos. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, consigo também assistir vídeos e filmes. Outra coisa, a qualidade de imagem e áudio é incrivelmente superior à dos computadores, de uma maneira geral, né, dos notebooks. Então, muito superior para mim.
E a questão também de fazer lives, fazer videoconferências pelo Google Meet, por outras plataformas como o Zoom, também é uma experiência muito melhor. Durante a pandemia eu tive algumas dificuldades por conta da evolução do aplicativo Google Meet, mas que já estão muito evoluídos agora. Então, resumindo, em minha opinião, eu estou utilizando já apenas o tablet desde janeiro. Hoje estamos em setembro e eu não senti falta de computador. Meu computador não está nem comigo, ele está com a minha mãe. Meu esposo tem um computador, mas até hoje eu não precisei utilizar o computador dele para nada. E apenas meu tablet supriu em todas as minhas funções de computar nota de aluno no SWAP, de abrir e-mail, de elaborar provas, trabalhos em Word, fazer pesquisas, também utilizar o Excel também foi muito tranquilo. Fazer slides, eu tenho muitas possibilidades, principalmente, por exemplo, o aplicativo Canva é muito bom para fazer slide de uma série de coisas. Além disso, ele tem a portabilidade que os computadores não têm. Por mais que os computadores queiram ficar leves e menores, eles não vão conseguir porque não é a proposta deles. Muitas pessoas preferem um computador porque querem uma tela maior. Esse não é o meu caso. Então, assim, só pelo fato de você querer uma tela maior, ele já se torna menos portátil, por mais leve que ele seja. No meu caso, eu gosto da tela pequena. Na verdade, já acho essa tela grande, mas realmente para poder utilizar ele no modo ali com um tecladinho parecendo um computador, fica mais fácil com esse tamanho. Inclusive tem tamanhos maiores de tablets exatamente para utilizar dessa forma. Mas para mim, a portabilidade dele, ele é mais pesado assim por causa da capa teclado. Se eu utilizasse uma capa que não fosse teclado, ele já seria bem mais leve, mas ele não está pesando nem 1 quilo aqui, então facilita muito o meu transporte. E além de tudo, a questão de carregamento, ele dura 2 dias eu utilizando o tempo todo. Quando eu levo para o interior, eu passo 3 dias no interior, então eu carrego apenas uma vez e os outros, no mais, ele carrega rápido também. Então, assim, a questão de carregamento é muito boa, a questão de portabilidade é muito boa. Na minha opinião, a gente consegue corrigir muito melhor as atividades dos alunos, porque eu não preciso imprimir uma série de papéis, né? Pedir para os meninos entregarem impresso atividades e eu ficar andando cheio de papel. Eu consigo pedir que eles me mandem lá pelo GSA ou por outra plataforma e eu mesmo corrijo aqui dentro e envio para eles de volta, e isso pode ser tanto escrito à mão, para quem gosta, né? Muitas coisas eu faço escrito à mão e muitas coisas eu faço também digitada com o suporte desse teclado. Poderia também utilizar o teclado da própria tela, mas eu particularmente gosto de ter o tecladinho, por isso que eu já pensei nessa questão de trazer com a capa teclado. Então, assim, esses são os pontos positivos que eu acho que é muito boa essa troca. O ponto negativo, no caso especificamente deste tablet, mas deixando claro que já tem tablets que esse ponto negativo já não é mais válido, que é a questão dele não se conectar a projetores, por causa como eu disse, do USB 2.0. Então, não há essa conexão. Mas hoje em dia a coisa está ficando tão evoluída, né? As mudanças estão acontecendo tão rápido que, por exemplo, uma possibilidade, por exemplo, de você conseguir fazer essa conexão é utilizando um Chromecast ou então esses aparelhos que transformam a TV e o projetor em Smart TV, porque aí a gente consegue conectar, por exemplo, o Google Apresentação com o tablet pelo Wi-Fi. Então isso aí é perfeito e acaba sanando o problema do USB 3.0. Só que depende muito do espaço que você tem, se a sua escola comporta tanto tem uma boa internet quanto
bons projetores e TVs que deem pra gente fazer essa conexão entre o tablet e o aparelho. E esse seria, no caso, para mim, o único ponto negativo, mas que eu tenho várias maneiras de suprir, como utilizar o próprio computador do espaço da escola, que é o que eu faço muito. Então aí dá super certo. Eu sempre projeto, meus slides estão online, então facilita. E com isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se estão pensando em trocar o seu computador por um tablet e utilizar como material de trabalho, vejam quais são os programas e aplicativos que vocês utilizam, se existe essa possibilidade de transportar para o tablet. Não pensem que vai ser igual, não vai ser igual, porque é outro aparelho, é outra proposta. E se vocês conseguem se adaptar a essa proposta, talvez ela seja até mais interessante do que a proposta atual com o computador, que é o meu caso. Agora, para mim, é muito mais fácil eu me transportar e fazer muitas atividades com o tablet que eu não faria com o computador, certo? Então, assim, se vocês gostaram, né, curtam e se inscrevam nesse canal, que vai falar sempre sobre educação, tecnologia relacionada à educação e especialmente educação musical. Inclusive algumas atividades de música vamos ver por aqui, voltadas para a infância e até mesmo para jovens. Então, se vocês acharam esse vídeo interessante, querem saber um pouco mais sobre, no caso, o Xiaomi Pad, ou assuntos relacionados à tecnologia e à educação, especialmente a educação musical, vocês podem comentar aqui, dizer também se gostaram, se faz sentido para vocês, na realidade de vocês, fazer essa troca, e se não, por que não? Eu queria muito saber. E é isso, a gente se vê por aqui, é um prazer tê-los aqui. Um grande abraço.